Olá, desenvolvedor. Para você que está chegando no nosso vídeo aqui, ó, a gente já está desenvolvendo um Serious Game. Para quem não sabe o que é um Serious Game, é um jogo sério traduzindo ao pé da letra. Ou seja, é um jogo que vai ensinar alguma coisa para alguém. Não é um jogo puramente de diversão, tipo um jogo de tiro em primeira pessoa, que você simplesmente joga e se diverte, ou um jogo de fases, que você vai passando a fase e simplesmente se diverte. O Serious Game é um jogo onde no final você vai aprender alguma coisa, seja uma profissão, um processo administrativo de uma empresa, né, um processo operacional de uma empresa. Essa é a finalidade do Serious Game. A partir de um jogo você aprender alguma coisa. Então a gente começou um projeto de desenvolvimento de um Serious Game que vai te ensinar a desenvolver. Ideia legal, né? Você, através do jogo, você aprende a desenvolver. E você segue o projeto de construção do jogo que vai te ensinar a desenvolver. Muito maneiro, eu gostei da ideia. Espero que vocês tenham gostado também. No vídeo anterior, eu apresentei como construir essa primeira tela, né? Eu apresentei como eu fiz a primeira tela, o código. Aqui eu só usei HTML e CSS, não usei nada de JavaScript. Porém, na segunda tela aqui, aliás, na verdade, na segunda tela, eu também ensinei um pouco de HTML e CSS para fazer esses efeitos aqui, ó, clicar aqui e dar um focus ali, passar o botão aqui, até no carregamento da tela aqui, ó, fazer esse loader aqui, ó. Tá tudo explicado no vídeo e construir a tela de fato. Porém, aqui eu já preciso usar o JavaScript. Então, eu fiz um vídeo ensinando a construção dessa tela aqui, né? E posteriormente eu fui fazendo os vídeos para ensinar a construção dessa mensagem aqui. Depois o vídeo para a construção da validação aqui, né, para quando eu clicar aqui validar se está sendo preenchido o campo. Por exemplo, preencher aqui, ó, ele já valida o outro campo que está em branco. E aí preencher, ele valida o outro campo que está em branco e vai emitindo as mensagens, né, de acordo com cada situação, né. E aí aqui, ele já finaliza aqui, porém, essa finalização agora, nos vídeos, a gente está mostrando como é que a gente vai conectar no servidor. Ou seja, como é que eu vou clicar aqui no botão registrar, e o JS ele vai conectar no servidor para fazer, de fato, esse registro do usuário e me retornar uma resposta, né? Ó, o usuário foi bem registrado, funcionou tudo certinho, já está criado. Ou uma resposta de, pô, infelizmente deu erro aqui, não conseguimos registrar, tenta aí de novo, contate suporte, não sei, alguma coisa assim do tipo. Mas ele vai fazer essa validação. Então a gente tem, ó, nessa URL aqui, ó, você consegue o arquivo do usuário para fazer, para você verificar o código e estudar aí na tua máquina, verificar como funciona e tudo mais. Nessa URL aqui, ó, você consegue do último vídeo anterior a esse, né, que a gente está gravando agora, que a gente fez a requisição do Ajax. O que é o Ajax? O Ajax, eu posso fazer eu posso preencher esse formulário aqui e quando eu clicar no botão registrar, eu posso fazer de duas maneiras. Ou faço com que esse formulário seja enviado para o servidor e haja um recarregamento da página, que no caso é como se eu apertasse o F5, né? Para o usuário ele vai ver como se eu apertasse o F5, mas na verdade eu não estou só apertando o F5, né? Na verdade ele vai enviar o formulário, vai fazer toda a validação e tal, e depois ele vai recarregar essa página ou uma nova página, né? E o Ajax ele permite que eu faça isso sem precisar recarregar a página, ou seja, eu vou clicar aqui no botão, vai ser feita a requisição no servidor, o servidor vai me responder e não houve recarregamento de página nenhuma. O usuário continua na mesma tela. Aqui no caso, com os campos preenchidos e tudo mais, não precisa recarregar a tela. Então, beleza. Aqui a gente fez a primeira requisição do Ajax e agora a gente vai dar uma incrementada nessa requisição. A gente vai fazer uma segunda requisição. No primeiro vídeo, eu já estou com o código aqui daquela URL, tá? E aí no primeiro vídeo a gente criou um objeto, instanciou esse objeto e criou uma conexão onde eu vou passar os dados. Porém, como o uso do JSON está muito comum hoje em dia, então a gente vai criar uma conexão que ele já converta o objeto JavaScript em JSON. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar só
criar um objeto aqui, vou instanciar os dados que eu preciso, né? Colocar os índices que eu preciso aqui no objeto e vou chamar essa função aqui, ó, com o meu objeto e a URL onde ele vai levar esses dados para registrar o usuário. Aqui eu criei uma página registrar.php. Você pode criar a página que você quiser, né? Então ele vai só chamar essa função aqui. Eu vou colocar o parâmetro wait, porque eu vou precisar esperar essa função acabar de executar todo o algoritmo, para depois eu saber se a resposta foi sucesso ou não. E aí eu sinalizar o usuário, né? Então, esse termo aqui, ó, wait, ele faz com que eu espere acabar a execução do algoritmo, para ele conectar no servidor, esperar a resposta do servidor e verificar se deu erro ou sucesso, para depois eu informar o usuário. De outra forma, pode ser que eu informe, faça essa chamada, não seja preenchida essa variável resp, e aí não venha um sucesso aqui, já que ela não foi preenchida, né? Pode vir um falso ou qualquer coisa, e aí ele vai cair aqui, ó, sua conta não foi criada. Quando na verdade a conta foi criada, né? E aí vai confundir um pouco, né? A conta foi criada, mas o navegador vai falar que não foi criada. Então a gente usa esse wait aqui para ele esperar e declara esse async aqui no início da função. E lá no servidor a gente cria a nossa promise para poder fazer a requisição e esperar o algoritmo rodar para dar a resposta. Então agora a gente criou o arquivo 1.1.0, onde a gente vai criar uma chamada com os dados JSON, que é esse aqui. Então a gente já criou a nossa promise aqui, para que a função espere toda a execução do algoritmo para depois poder dar uma resposta. E a gente já criou aqui, ó, o arquivo de um algoritmo, uma parte do algoritmo vai validar se os dados que eu estou mandando aqui, ó, ele vai estar em branco, ou a URL vai estar em branco, ou ele não vai ser um objeto. Esse type of aqui, ó, ele verifica o tipo de dados o tipo de string, o tipo de variável, do dados da variável, né? Verifica se o dado contido nessa variável é string, numeral, objeto, é um objeto, qualquer coisa, e aí ele valida aqui, ó, objeto. E aí ele vai retornar a resposta. Erro nos dados selecionados pelo navegador, ou seja, o que foi selecionado pelo navegador não foi um objeto. Ou foi um numeral, ou foi um string, ou veio mal formatado, enfim. E aí resolve aqui, ó, que vai dar o retorno da nossa promise. Então, instanciamos uma promise aqui, espera acabar e me responde. E aí ele respondeu aqui, ó, false. Aí ele respondeu aqui false. Não, deu erro aqui, ó, não executa isso não que deu false. E aí aqui não vai ser sucesso, né? Então ele já, desculpe, sua conta não foi criada com sucesso. Mas aqui deu certo, porque realmente eu não enviei, eu posso não ter enviado o objeto e ele validou aqui, ó. Então, beleza. Então, só para a gente exemplificar, vamos colocar aqui isso tipo string. E aí, vou atualizar a página aqui. Ele vai pedir para eu preencher aqui, usuário, senha, e aí eu vou validar aqui, ó. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver o que houve. Tá, não definiu aqui, não encontrou a função. Tá. Deixa eu abrir o outro arquivo aqui. Acabei esquecendo de abrir o arquivo index, né? E nesse arquivo index aqui eu estava chamando 1.0. Então eu vou chamar 1.1. Beleza. Esse arquivo aqui, todo o conteúdo aqui, olha, já foi explicado nos vídeos anteriores, tá? A gente está só continuando da onde a gente parou. Então eu chamei aqui, ó, 1.1. Na verdade eu preciso chamar aqui o server 1.1.
Beleza? Porque nosso endereço aqui, ó, é esse aqui, ó. Do arquivo que a gente está mexendo, que é esse arquivo aqui, ó, é esse arquivo aqui, ó. Então, a gente chama aqui, ó, server 1.1. Beleza. Então, vamos recarregar a página aqui. Vamos ver se ele recarregou. Analisando aqui, ó, a rede. Agora você vê aqui, ó, ele chamou aqui, ó, o arquivo e carregou. Beleza, ele carregou o arquivo. Mas você vê que no reload ele já apagou tudo aqui. E aí vou fazer aqui, ó, erro nos dados selecionados pelo navegador. Desculpe, sua conta não foi criada. Beleza. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Ele veio duas mensagens. Então o que eu vou melhorar aqui? Ele veio essa mensagem aqui, erro nos dados selecionados pelo navegador. E aí, como ele não retornou um sucesso, ele deu essa mensagem aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui se isso aqui, né? Se tiver o RESP, ou seja, ele vai verificar se o RESP aqui ele vai dar essa mensagem. E agora eu vou usar só uma vez. Agora eu vou atualizar aqui, vou colocar o nome, o usuário, senha, e aí eu vou tentar, ó. Erro nos dados selecionados pelo navegador. Já me trouxe o erro aqui. Vou verificar aqui, ó, vou modificar aqui, ó, vou tirar ele da string. E aí, agora, ele vai passar direto. Vou colocar aqui, ó, nome, usuário, senha. Aí vou conectar, ó. Tu vê que agora ele já passou. Agora ele já não me retornou aquele erro. Por quê? Ele já passou do comando aqui, ó. Ele foi para cá para baixo. Então aqui, ó, dando sequência aqui, eu vou pegar esses dados aqui e vou transformar ele em formato JSON para eu poder enviar para o navegador, né? Então aqui eu vou transformar em um formato JSON, vou instanciar um objeto para fazer um request dentro da minha variável, e essa mesma variável eu vou chamar aqui, ó, onReadStateChange, ou seja, não sei se eu li certo, mas eu acho que, sei lá, deve estar mais provável que eu tenha lido errado, mas o que interessa aqui é o conceito aqui. Ele vai na leitura, no estado da leitura, na mudança do estado da leitura, ou seja, na leitura, no estado da leitura, na mudança do estado da leitura, executar essa função aqui, tá? Então ele vai esperar mudança do estado, ou seja, do status, né? O state status, não estado de status, tá? Então na mudança do status aqui, ele vai executar essa função. Aí ele vai abrir aqui a conexão do método post com a URL que eu passei aqui em cima, e ele vai enviar o cabeçalho, que vai ser do mesmo cabeçalho que você pode usar do formulário lá no enctype do formulário, tá? E aqui ele vai enviar. Aí eu declarei o índice da minha variável post e os dados. Beleza. E aqui, vamos aqui para a página. Se a gente pegar aqui, nome, usuário, senha. Aqui ele deu erro aqui, deu um errinho aqui no console. Problems, referência erro, usuários not... tá, beleza, não definido, usuário não definido. Foi no JS. Ah, tá, ali no JS. Então o arquivo JS aqui deu erro aqui, ó. Nome, conta e chave. Eu coloquei usuário e senha quando na verdade era conta e chave. Conta e chave. O nome da variável vocês podem usar o que quiser aqui, tá? Não precisa ser esse nome não. Então vamos colocar aqui, ó, nome, usuário e senha.
Beleza. Aqui eu acho que já chamou. Ó, já chamou a página registrar.php. Vou clicar aqui de novo, ó. Vai chamar de novo. Mas eu não tenho essa página, ainda não criei essa página, então me deu um erro 404. Não existe a página. Então, beleza, mas já fez a chamada. Vou voltar aqui, ó, para eu poder dar um status. Então, aqui, olha só. Quando eu pegar, fiz na mudança do status aqui, eu chamei essa função, e essa função vai verificar se o meu status é igual a 4, tá? O meu estado é igual a 4, e o meu status é igual a 200, ou seja, eu acabei a leitura, né? Já fez a requisição, já teve a resposta do servidor e tudo, porém o meu status tem que ser 200, ou seja, aqui o meu status foi qual? O meu status foi 404. Então, o status não valida isso daqui. Então, ele não vai chamar isso daqui. Vamos colocar aqui. Eu preciso quando a leitura seja 4 e o status igual a 200. Aí ele me dá uma resposta. Mas vamos colocar aqui, ó, um else if. Vou copiar isso daqui. E vou colocar aqui, ó, vou chamar a função nave, mensagem, que no vídeo anterior também já foi visto, servidor não encontrado. Beleza. E aí vou colocar uma mensagem aqui. Então, se o status for 200, ele vai retornar. Se o status for 400, ele vai retornar essa mensagem aqui. Vamos atualizar lá para ver. Colocar o nome, usuário, senha. Ó, 404. Porém, aqui ele não retornou, porque provavelmente, embora seja 404, qual seria o status? Aqui não sei se vai aparecer. Mas vamos colocar para... Vamos tirar isso aqui, vamos ver se já aparece. Ah, não, desculpa. Aqui eu coloquei 400. É 404. Vamos tentar de novo. Agora sim, ó, servidor não encontrado. Não encontrado. Terminou a leitura, status 404, ele me deu a resposta. Mas quando o servidor for encontrado, eu vou executar esse daqui. E aqui eu vou dar um resolve false, ou seja, aqui eu chamei a promessa, e aí eu vou dar uma resposta dessa promessa, false, ó, não aconteceu nada aqui, deu false. Mas se eu encontrar sucesso, aí eu vou executar esse algoritmo aqui dentro. O que esse algoritmo aqui dentro vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, que vai ser a resposta do servidor, e aí eu vou começar a trabalhar essa resposta do servidor. Aqui eu já vou, na estrutura que eu mandei, né, ele vai verificar se tem essa estrutura aqui, porque pode dar um erro na sintaxe do PHP e retornar aquele, no caso, chamando o servidor PHP, para quem usa PHP, tem aquele erro famoso, né, de sintaxe, né, que a gente coloca para imprimir os erros do PHP, ou pode mesmo vir em branco, né, que em branco pode ser que travou o PHP lá e não imprimiu nada. E aí eu verifico se vai ter o formato que eu mandei imprimir, que eu construí lá o JSON nesse formato, e eu verifico se tem esse formato aqui. Isso daqui. O que essa função faz? Esse texto que está retornando, do 0 ao 7, tem esse formato aqui, né? Do início até o sétimo caractere, tem esse formato? Se sim, beleza, então retornou uma resposta que eu quero. Se não, então ele retorna a resposta que não vai ser em formato, ele imprime a resposta na mensagem e retorna o false. Ou seja, se ele não vir nesse formato aqui,
ele não vai trabalhar os dados, vai simplesmente imprimir na tela os dados, naquela mensagenzinha que aparece do lado. Porém, se vier a resposta, ele vai trabalhar, vai converter aqui, ó, string, JSON parse, vai colocar aqui, vai verificar o res. O res ele vem do meu servidor com 0 ou 1. 0 para não conseguimos executar, de repente o algoritmo foi lá, rodou tudo certinho, mas o usuário já existia. E aí ele não cadastra o novo usuário, então ele volta com res 0. Ó, rodou tudo direitinho, mas o seu usuário já existe e a gente não pode registrar. E aí eu informo aqui 0, já informa aqui, ó, a mensagem que volta do servidor mesmo, eu já informo aqui, e aí ele retorna o false. Aí ele já informa aqui, ó, o seu usuário existe, mas só que rodamos o código todo, mas só que o teu usuário já existe. E eu não posso cadastrar um mesmo usuário que já existe. Então, já deu erro. Mas não foi o algoritmo que deu erro. Foi realmente troca o seu usuário que a gente precisa tentar com outro usuário. E aqui, se der tudo certo, o usuário não existe, não deu erro no código, não aconteceu nenhum tipo de erro, ele resolve aqui, ó, retornando as informações necessárias. Aí ele dá um sucesso ali e redireciona para a página correspondente. O vídeo saiu um pouquinho comprido, mas eu espero que tenham entendido como é que vai funcionar essa função. E eu vou deixar esse código nessa URL aqui, ó. Para quem não entendeu a URL, não entendeu o código, ó, pega aqui nessa URL aqui, pega esse código e já seca esse código aí, vai tentando entender como é que ele funciona. Isso aqui é o funcionamento de uma chamada Ajax. Espero que tenham gostado, curte, compartilha e até o próximo vídeo.